Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área! Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista e toda semana com meu parceiro de prosa, resenha e tropeiro, também jornalista Anderson Gonçalves, a gente faz esse Tropeirão Cast. Para falar de quê? Para falar de futebol mineiro, para falar de Minas, para falar de sabor, tudo que tinha a ver com esporte e Minas, a gente vai falar aqui. Por enquanto estamos falando de futebol, mas em breve a gente amplia esse olhar. E aí, meu amigo Anderson, tá feliz? Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem, a semana começou mais agitada, mas acho que tá mais serenando. Tá tudo na paz. Vamos em frente. Então bora, tá começando o episódio número 11 do Tropeirão Cast. No episódio de hoje temos o América patinando e se afastando da chance de subir para a primeira divisão, meu amigo. O Cruzeiro que volta a fletar com perigo do Z4 após 2 empates e um bom empate e o outro nem tanto. O Galo respira após uma ótima vitória no Mineirão contra o Goiás e um sofrido empate contra o Fortaleza. Ou seja, nós vamos esmiuçar isso tudo das últimas rodadas, mas o mais importante de hoje é fica até o final do tropeirão. Nós vamos falar de América, vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de Galo rapidinho, mas nós vamos entrar no clássico. E aí, meu amigo, vai dar tropeira essa semana no clássico? Vou bastante, ainda mais que vai ser no Mineirão, já tem uma perspectiva de venda bastante de ingressos assim. Pelo menos 40 mil torcedores estarão garantidos no Mineirão. Pena, mais uma vez, que não vai ser com torcida dividida. Eles não conseguem dividir o estádio em dois. Então, 90% de cruzeirenses, 10% de atleticanos, aquela mesma ladainha de sempre, porque na tal da segurança, infelizmente, nós ainda não conseguimos ter 2 torcidas no Mineirão de novo. Parece que anos 90, 80 era outro planeta. É bom saudosismo, né? Quem teve aquela época viu. A molecada de hoje é que eu fico triste. Mas, convenhamos, né? A molecada de hoje gosta mais do Messi, do Cristiano Ronaldo. O clássico, vou chamar o clássico desse final de semana do clássico Titanic. O que você acha? Não, acho perfeito. Para quem será que vai sobrar um bote, uma madeirinha? Eu acho assim, nós temos os dois boiando, a deriva, no Atlântico, gelado. Tem uma madeirinha. Eu não sei qual que é o Jack e qual que é a Rose. Vocês decidam entre vocês aí, torcedores. Mas só um continua com a madeira boiando. O outro morre. Será, Anderson? Depois da vitória do Atlético, eu acho que a gente Vai, rateou, gente! Mas depois da vitória do Atlético, a gente pode repensar um pouco de quem pode morrer. O Atlético chegou aos 39 pontos, deu uma melhoradinha. O Cruzeiro está ali, deu uma melhorada também, mas o clássico é aquele jogo que pode realmente empurrar o outro para baixo. Eu tô apostando no empate. Antes a gente já tá misturando, mas tô apostando no empate. Que isso, cara? O cara estraga a pauta, gente. Ele adianta tudo. A nossa audiência aí, quem quiser se candidatar à vaga do Anderson, pode mandar currículo. Faz o seguinte. Você manda seu comentário, manda sua dúvida, compartilha conosco o que você quer através do e-mail tropeirãocast@gmail.com, tropeiralcast, você é sem o tio, ou no nosso Twitter, @tropeiralcast. Se aproveita, manda currículo. Manda pra gente, a gente tá querendo substituir o Anderson. Ele adianta tudo da pauta, meu Deus. Não, foi só um pedaço. A gente vai falar mais de classe pra frente. Vamos começar agora com o que tem que fazer. Vamos seguir a pauta. Vamos seguir a pauta. Vamos lá, pro pessoal que não é do jornalismo.
Você planeja, né? Isso aqui não é bagunça, não. Aparenta ser, mas não é. Você planeja isso. Ó, vamos falar isso aqui primeiro, essa piadinha aqui, vamos entrar aqui. A gente dá a linha mestra para a gente conduzir o episódio do Tropeirão Cast. E aí a gente conversa antes e fala assim, ô Anderson, vamos falar disso, vamos deixar a questão do clássico pro final e aí a gente dá uns pitacos, a coisa toda. O cara na introdução já fala, gente. Currículos abertos pro Tropeirão Cast. Não, mas eu tô fazendo isso que senão daqui a pouco vai dar briga, senão vai ter Mauro César e Jean Oddi brigando, Augusto Nunes e Grindelwald saindo nos tapas aí. Não, violência não, viu, gente? Futebol é futebol, discussões é discussão, pelo amor de Deus. Vamos lá, momento filosófico, Tropeirão. Eles querem nos dividir, gente. A gente tem que se unir. Então, é gente brigando por causa de futebol, batendo boca em rádio, televisão por causa de futebol, por causa de política. Se a gente andar junto, tudo dá certo. Mas tem muita gente interessada em nos dividir. Mas aqui não, aqui é América, Atlético, Cruzeiro, tudo junto. É tudo uma família só, é tudo em pró da discussão, da bastante informação, e debate acirrado, piada e sabor. Sempre acompanhado de Tropeirão. Lembrando, vai seguir o nosso Tropeirão Cast? Entra lá, digita no Google, Tropeirão Cast, tá no Castbox, tá no Deezer, tá no Spotify, ou no agregador de podcast que você preferir. Corre atrás, e se também, eu não tenho podcast, eu não sigo isso, no YouTube, tem lá, a gente coloca o vídeo com áudio, né, do Tropeirão Cast, você pode seguir lá e escutar através do YouTube. Bora lá, Anderson? Bora lá. Então vamos embora, toca o sino que nós vamos começar pelo América. Ameriquinha. A gente tem esse jeito gostoso de chamar a América de Meriquinha, né? No diminutivo. A gente tem quase todo atleticano, cruzeirense, tem uma simpatia, né, pelo América. É mais um irmão da família. Só que esse empate contra a Ponte, essa derrota contra o Paraná, foi 5 pontos embora. E aí, Anderson? Foram horríveis, assim. O América, na verdade, foi o terceiro jogo sem vitória, né? Empatou com o Atlético Goianiense, com a Ponte e perdeu o Paraná. Esses 9 pontos, esses 2 pontos apenas em 9 vão fazer muita falta para o América. Muita falta, porque agora faltam só 5 jogos para o fim da Série B. Então era agora que o América que o Coelho tinha que beber água e entrar de vez no G4 para se consolidar. Agora ele não depende mais dele apenas. Ele precisa que os times de cima, principalmente o Curitiba e Paraná, tropecem para ele ter acesso ao G4. E amanhã, e o América nessa sexta-feira vai ter um jogo muito complicado contra o Londrina, que está brigando para descolar do grupo ali do Z4. O Londrina tem 16º com 35 pontos, um a mais que o Figueirense, que é o 17º com 34. Então, assim, o América não depende mais das suas forças. Tudo bem que o América fez uma campanha de recuperação incrível, etc., mas pecou na hora que era para confirmar de vez a sua ascensão para subir para a primeira divisão. Vamos torcer, mas o América se complicou, foi sozinho. Do mesmo que ele se complicou no início do campeonato com a lanterna, ele se complicou agora na hora de entrar no G4. Agora tá preocupante a situação do Coelhão. Eu vou dar um voto de valor, né, de força para o América. O América chegou nos 45 pontos, está com 49, já passou, já. A meta era, mantemos na segunda divisão. Segunda meta, vamos pegar a vaga. Parece que a gasolina pode estar acabando, mas vamos lá. Eu acho que ainda dá. Vai ser mais difícil, claro. Joguei 5 pontos, joguei 7 pontos fora. O América está com 49 e o Curitiba está com 53. O Atlético Goianiense está com 54. Estamos aí a 5 pontos, 4 pontos do pessoal. E o América dos próximos 5 jogos, 4 são com o pessoal da zona da confusão. É fácil. Isso. Mais ou menos, né? Pode falar, pode falar. Mais ou menos. Não, mais ou menos mesmo, porque se a gente pensar que Londrina,
São Bento, Guarani, Vitória estão ali mais no miolo, o Cuiabá está um pouco mais acima, assim. São tipo, esses times não disputam mais nada, muito pelo contrário, eles estão disputando a sobrevivência e talvez almejam até alguma coisa a mais, assim, mais para frente. Eles querem se salvar, de qualquer jeito, terminar a temporada bem e não cair para a Série C. Então, na verdade, esses times desesperados podem complicar muito mais o América do que a gente imagina. Porque no confronto direto contra a Ponte e contra o Paraná, a coisa não foi bem. Bom, vamos torcer que consiga pontos. E, por exemplo, o Atlético Goianiense que vem tropeçando, apesar da última vitória, e mesmo o Curitiba, né? Se você pegar o retrospecto dos últimos 5 jogos, tanto do Curitiba quanto do Atlético, foram 4 empates e uma vitória. Então, todos esses times que estão naquela parte de lá terceiro, quarto, estão tropeçando. O América se tropeçou agora. Vamos ver se a coisa melhora. Vamos jogar jogo. Do próximo tropeirão a gente vai ter um retrato um pouco mais fiel e falar assim, ó, América, bom demais, valeu, o esforço foi lindo, mas preparar melhor para o ano que vem. Que não adianta nada. Sim. O bater e voltar não adianta. Agora, vamos ver no próximo tropeirão se o América tem sonho ou não tem. Não, sim. Acho que só para encerrar minha participação na América, contra o Londrina, agora sexta-feira, dia 8 de novembro, às 20h30, no Estádio do Café, lá em Londrina. Então, a América tá com o time completo, exceto o Neto Berola, que ainda está machucado, só ano que vem, ok. Mas, assim, não tem suspenso, o time tá todo mundo à disposição, ou seja, o Felipe Conceição vai ter força máxima para montar o time para buscar. Ele só tem que fazer uma coisinha. Igual nos últimos 2 jogos, ele colocou o time muito... A escalação inicial era muito defensiva. 3 volantes, só um armador, o que ele já vinha fazendo. Mas aí, no meio do jogo, quando a vaca já estava indo para o brejo, ele pôs 3 atacantes, o time ficou meio desorganizado. Talvez, nesses próximos 5 jogos, sem o perigo de rebaixamento, ele possa arriscar mais, ter 2 meios mais criativos, ter o Giovani, o Felipe Azevedo, às vezes pode pôr o Marcelo Toscano também nessa posição. Então ele tem que dar uma repensada nessa estratégia agora. A estratégia de salvação já aconteceu, de ascensão perto do grupo que disputa o G4 também. Agora é hora de arriscar para tentar subir para a primeira divisão. É o famoso sprint, né? O cara tem que dar isso. Falta 500 metros, 1 quilômetro para chegar na reta final. Agora corre, bora. Se der certo, deu. Se não der certo, não tem problema, não. No próximo tropeirão, o América terá jogado com Londrina e Cuiabá, faltará só 3 jogos. A gente vai ter um retrato mais bacana para falar da América. Estaremos de olho e torcendo. Então, bora pro próximo? O que você prefere? Bora. Cruzeiro ou Atlético? Vamos falar de coisa boa primeiro. Vamos falar do Clube Atlético Mineiro, assim, que teve uma grande vitória sobre o Goiás. Então, calma. Eu vou falando, gente. Troca esse cara, esse Anderson. Vamos trocar. Tem que tocar o sino, meu amigo. Toca o sino. Então vai lá, fala aí. Toca o sino pra falar do Galo. Pode ir, Anderson. Não, vamos falar da grande vitória sobre o Goiás. Só que ela foi só uma grande vitória pelo placar de 2-0, mas teve um DNA dos meninos que são criados na cidade do Galo. O Marquinhos e do Bruninho. 2 meias, que vem pedindo passagem há algum tempo, e o Wagner Mancini resolveu dar oportunidade para os dois. Correram muito, deram outro fôlego para o time, não só um fôlego físico, mas também até de ideias para a jogada. Arriscavam, tentavam chutar de longe, tentavam o drible. Muito diferente do que a burocracia que se via no meio de campo do Atlético, com o Vinícius, com o Casares, com o Otero. O Otero até melhorou o jogo dele quando estava jogando junto com os meninos, porque ele ficava menos pressionado a armar o time, que não é muito do Otero. O Otero é um cara que joga mais pelos lados do campo assim, e tem um bom chute. O Otero ficou mais à vontade. E a do Otero é gerar confusão, né? Vamos gerar uma confusão aqui no meio, aí o pessoal começa a marcar ele mais, né? O próprio time do Goiás fechou ali em cima do Otero, sobrou espaço mais no meio. Exatamente. Aí o Marquinhos até se emocionou, fez o primeiro gol como profissional, contou a história dele,
Ele era servente de pedreiro, cuidador de carro lá em São Luís do Maranhão, vivia na comunidade muito pobre, violenta, segundo ele, dedicou o gol ao pai. Então, assim, a noite foi muito importante para isso, e o Bruninho falou uma coisa depois do jogo, que os dirigentes do Atlético e o técnico do Atlético atual, Wagner Mancini, eles têm que pensar isso com carinho, assim, que o Bruninho falou assim, que se fala que a base do Atlético não revela ninguém. Mas é aí que tá, ele tem razão em reclamar, porque quando revela, já sobe para o time de cima e não tem uma transição segura. O Atlético nunca deu muito segurança para os meninos que vieram da base. Aí você vai, presta produtivo, o menino estoura, aí de lá já revende. Então não dá nem tempo para eles criarem vínculo com o clube e com a torcida, e com o time, se acostumar com a pressão, com o apoio, etc. Então, assim, o Marquinhos e o Bruninho já estão em algum tempo já, e podem ser uma boa esperança para o futuro, mas jogar nas costas deles toda a responsabilidade, não. Só uma informação, Giovana, antes disso. Manda aí. O Wagner Mancini tem contrato até o fim do ano com o Atlético. Então já começaram especulações sobre quem pode, se ele vai ficar, se vai substituí-lo ou não. Já surgiram duas notícias, uma vinda da Argentina, uma vinda aqui do Brasil mesmo, assim. Uma que o Ariel Holan, que dirigiu o Independiente, foi campeão da Sul-Americana em 2017, em cima do Flamengo, campeão argentino, estaria fechado, segundo um canal de TV da Argentina, o TNT Esportes. Então, o Atlético nega isso. A outra informação é que o Fábio Carille, ex-técnico Corinthians, pode assumir o clube. Quem deu essa informação foi o Juca Kfouri, todo mundo conhece. Ele cravou que o Fábio Carille vai ser o novo técnico do Atlético para 2020. Então, isso, a temporada do Brasil nem acabou, já começaram as especulações para 2020. Bem-vindo, mês de dezembro, está chegando aí. O mês da mentira, não é abril, gente, é dezembro e janeiro no futebol. Eu gosto muito da molecada fazendo sombra. A função deles não é levar o time a ser campeão, é fazer sombra, sabe? É fazer com que o cara que é o titular, eu não gosto do conceito de titular e reserva. Para mim, uma equipe tem 23, 30. Aí, em algum momento, esse cara entra aqui, esse cara entra no outro jogo. O futebol moderno pede isso, não adianta. Não tem como render o cara ser titular de todos os jogos da temporada. Se fizer isso, estoura o cara. E a molecada entrar para ser competitivo. Assim, ó, eu vou entrar e vou dar 1000, porque eu quero aparecer. E o titular tem que falar assim, ó, se eu der mole, se eu não for competitivo, esse moleque me engole. Essa é a função do jovem dentro de um time profissional. Essa transição que tanto cobram é porque, na verdade, os próprios times preparam mal essa molecada. O que o Rodrigo fez no Real Madrid essa semana? 3 gols e uma assistência, 2 assistências, por sinal, e foi considerado o melhor do jogo contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões. Foi o Campeonato Espanhol, não, pela Liga dos Campeões. Então, e deu a vitória para o Real Madrid. O menino nasce com isso? Pode ser. Ele tem 18 anos. Pode ser, mas também tem preparo, né? Ele já estava comendo a bola aqui no Brasileirão. E só foi comer a bola lá no Atlético no Atlético. Fala aí, vocês me matam lá. No Real. Então, eu acho que é dar jogo. O Bruninho não vai salvar o mundo, não. O Marquinhos também não vai salvar o mundo, não. A gente bate o olho e a gente sabe assim, ó. Não, infelizmente não é o Messi, aqueles dois. Mas pode ser o Cafu, né? Desculpa, eu prefiro o Cafu do que o Messi. E agora vai ter comentário negativo. Eles vão te bater. Não, é só comparar os títulos. Então, eu acho legal essa molecada chegar, mostrar saúde, mostrar que assim, ó, tem opção. Se bobear, tem lateral bom lá na base. Traz. Deixa o menino errar, deixa o menino tomar a bola nas costas. Porque se o seu cara não toma a bola nas costas, ele não aprende. Vai aprender em treino? Não, filho. Aprendizado bom é em jogo. Aquele aprendizado que você não esquece mesmo. E é a vida. Se você não erra, você não aprende. No futebol não pode errar, não. Para. Você erra numa temporada e ganha outra. É o que mais acontece. Os clubes brasileiros, no caso específico, nossos mineiros, têm que entender de uma vez por todas que o negócio. Você falou isso num tropeirão passado, que ganhar sempre é impossível.
mas tem que frequentar ali, sempre tá ali beliscando. Cheguei em quarto, cheguei em terceiro, fui vice-campeão. Aí foi lá, ganhei uma. Aí beliscou, chegou na semifinal, belisquei outra. É assim que os grandes clubes do mundo fazem. Eles sabem que não vão ganhar todos os anos, mas eles vão estar sempre ali pertinho. Isso mantém eles sempre em competições em alto nível para buscar os títulos, assim, uma hora você belisca. O River, vencedor dos últimos anos, estava na pitimba há uns anos atrás, enquanto o Boca estava engolindo tudo. E hoje é o contrário. A vida é assim, cara. É cíclico, né? Voltando a falar, eles querem dividir a gente. Não, a gente segue feliz. Hoje eu perdi, amanhã a gente ganha. E no clássico, nós vamos falar logo, logo. Hoje você ganha, amanhã eu que ganho. E aí, vida que segue. E aí, vamos embora. Esse é motivo para a gente tomar mais uma cervejinha, um suco de laranja e comer um tropeirão. Bora pro próximo. Mais alguma coisa sobre o Galo? Não, o Galo está... Essa semana está até tranquilo para todo mundo. Assim. Vamos seguir em frente. Vamos guardar um pouco pro clássico. Então toca o sino. Vamos falar do Cruzeiro. E aí, meu amigo? Se não fosse o Fábio, a coisa tava pior? Essa coisa, se não fosse o Fábio, assim, daria uma biografia só de... Eu acho que é o título da biografia dele. Se não fosse o Fábio, ia ficar cabuloso. Foi exatamente. O Fábio fez pelo menos umas 4, 5 defesas assim, difíceis que evitaram o gol do Atlético Paranaense. O Cruzeiro teve chances em alguns momentos do jogo, ameaçou o Atlético Paranaense, teve algumas oportunidades, mas com a expulsão do Sassá, que eu creio que foi irresponsável. Você acredita nisso? O Sassá é aquele cara que você não pode elogiar. Se você elogia, o Sassá fez um grande jogo contra o Bahia. Aí elogiar é demais. Sassá fez um golaço, não sei o que e tal. Aí o Sassá vai lá e entrega a paçoca de novo. Assim. Por quê? Porque o Sassá não sabe administrar isso. Aí foi lá, fez uma bobagem, tomou um cartão bobo aos 14 do primeiro tempo, foi expulso aos 14 do segundo tempo, assim, simétrico. Cabalístico. Cabalístico o Sassá. Num lance, o segundo lance que foi o do gol, que ele bateu com o braço mesmo. Teria assim. Não, por favor. Não, para de mentir para os nossos ouvintes. Bateu no bracinho dele. Ele desviou, ele dominou com o braço e driblou o Santos. Ele não levou com o braço, ele manchetou. Ele manchetou com o braço. Foi quase jogada de voleibol. Ele manchetou o negócio. Aí, só que o primeiro cartão dele, que foi o cartão bobo, foi tolo. Desculpa, meu amigo. Se toma cartão amarelo por causa de bobagem, aí o cara foi expulso, quase que estraga o jogo do Cruzeiro ontem. E se não fosse o Fábio, estaremos com 1 ponto dos 6 últimos disputados. Não, e tem mais, assim, o Sassá estava jogando bem. Ele estava jogando bem, ele estava segurando a zaga do Atlético Paranaense, porque a dinâmica de jogo com o Sassá é outra. Enquanto o Fred encosta e deita no zagueiro para fazer o pivô, não, o Sassá vai para o confronto físico e vence na maioria das vezes, porque ele é muito forte. E ele movimenta, então ele dá a opção de uma tabela, ele busca os jogos pelos lados do campo, assim. O Sassá mexe um pouco melhor no ataque, entendeu? Só que o Sassá tem um pouco de responsabilidade em alguns momentos. O Abel Braga falou que não viu imaturidade no lance, não. Mas a gente já conhece o histórico do Sassá. O Abel é aquele paizão. Aí qual o resultado? Inclusive, teve que ficar defendendo o jogo inteiro, rezando para acabar. Aí foi um bom empate. Esse foi um bom empate. Contra o Bahia, a gente já falou, foi um empate horroroso, foi ruim, porque foi dentro de casa. Apesar do lance do pênalti no David, que não estava impedido, mas isso é águas passadas. Tem que pensar no Atlético Paranaense, que não saiu derrotado. Acho que o Atlético também sentiu a perda do Thiago Nunes, que foi agora confirmaram no Corinthians. Mas, enfim, faltou o Sassá um pouquinho. Seria uma boa opção para o Clássico, nós vamos falar daqui a pouco. Vou dar uma dica para o Sassá. Quem estiver escutando aí, manda o link para o Sassá. Ô, Sassá, tá escutando? Que é o Gilvan. Se você quiser aprender como é que um pivô faz, assiste o jogo do Lakers, do Anthony Davis. É isso que gente com corpo faz para poder conseguir terreno, sabe? Sei que eu tô de zoeira com o Cruzeirense, mas o cara tem um corpãozinho daqui, cara. Putz, era pra ele
para ele estar num outro patamar de futebol, sabe? Mas falta inteligência, falta. Aí a inteligência do cara, não. Sabe, vou lá. Eu sou um seguidor de Tele Santana. Se tivesse um técnico daqueles antigos, tipo o Enio Andrade, saudoso Enio Andrade do Cruzeirão. Enio Andrade, Tele Santana, Rubens Minelli. Conseguiria transformar o Sassá em uma coisa muito melhor, sabe? Ó, meu amigo, ó, protegeu, escorou, e ele tem um poder de explosão rápido. Então ele faz 1-2. Ele joga Sassá e Thiago Neves. Thiago Neves é um cara que sabe jogar bola. E o Sassá ainda não é titular desse time? Sim. Essa instabilidade dele, essa falta de confiabilidade dele, que o impede de tomar a posição do Fred. Aí vai falar, não, eu prefiro o Fred, que o Fred vai lá, pelo menos seguro. Mesmo o Fred estando numa fase, entendeu? Então, não, má fase não. O Fred morreu. A gente respeita, né? A gente respeita, mas o futebol dele morreu. Desculpa. O cara é o maior artilheiro da era dos pontos corridos, etc. Mas não dá. Ele não tá, o Fred não entregou no brasileiro. O Fred vai fazer o gol do Clássico só para queimar minha língua, mas o futebol dele morreu. Se o Cruzeiro, se continuar ano que vem, mostra de novo a incompetência de gestão do atual time do Cruzeiro. Não pode o Fred jogar num time de ponta, de primeira divisão, no próximo ano. Se conseguir, ótimo pro Fred. Sim, ele vai conseguir. O contrato dele tem vigência, sim. O Fluminense tem interesse em levá-lo de volta, sim. E alguns cruzeirenses que eu conheço estão ansiosos para que o Fluminense faça isso. E se o Fluminense for rebaixado, aí a certeza que o Fred vai para o Fluminense aumenta, porque aí vai ser um campeonato do nível um pouco inferior, o Fred vai aguentar jogar, ele vai jogar menos vezes, porque os jogos são mais espaçados. Tá? Ele pode ser até artilheiro, que ele tem qualidade técnica ainda, então. Mas para este momento, se o Sassá tivesse um pouquinho mais de cabeça no lugar, até se ele fosse parecido com o Balotelli, que ele chama de Sassalotelli, assim, mas se ele tivesse assim, até a sequência de jogos que o Balotelli tem, eu acho que ele já teria atingido outro patamar, igual você citou. Mas assim... É o cara que não tem etapas e objetivos para a carreira dele. Ele joga futebol, ganha uma grana. Legal. Não tem nada contra. Tem muita gente que faz isso. O Ronaldinho Gaúcho fez isso também. Só que o patamar dele era outro. Ele se esbou uma hora e parou. Ele cansou. Falei assim, não quero não, só quero brincar. Exatamente. Vamos brincando. Ele brincando, ele ganhou um título da Libertadores. Mas aí o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense, assim, o Abel conseguiu chegar ao 9º jogo sem derrota. Foram 6 empates e 3 vitórias. O Cruzeiro é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Foram 13 empates, 13. E assim, isso mostra que o Cruzeiro tem um poder de fogo ofensivo muito pequeno ainda. Foram só 26 gols em 31 jogos. O Cruzeiro tem uma média inferior a um gol. Não, mas 0 pontos. Essa reflexão. Se você tem um gatilho do Thiago Neves, que não é um cara ruim, só tá meio veinho, e o time não faz gol, tem alguma coisa errada, né? Sim, sem dúvida. O que a gente falou do Atlético, que os meninos estão conseguindo ganhar espaço, a gente até comentou que o Ederson entrou, o Kaká já virou titular, fez outro bom jogo, assim, mas o Abel está esquecendo do fôlego do meio de campo. O Robinho, mais uma vez, não fez uma boa partida, não conseguiu articular jogadas, jogou na posição que ele diz que gosta de jogar, que é mais centralizado e distribuindo o jogo, mas não conseguiu dar nenhum passe em profundidade, nenhuma jogada mais efetiva assim. Então a gente vê que tá lá o menino Maurício lá. Já jogou, esse ano não tem mais calendário na base, já acabou o Brasileiro Sub-20, já acabou o Mineiro Sub-20, etc. Assim. Ele fez alguns jogos, o Rogério Ceni tinha lançado ele, mas esqueceram o menino lá. Esqueceram o Maurício, que dá um outro fôlego. É aquele menino que pega a bola também, vai para cima, arrisca de fora da área. O Cruzeiro é um dos piores times finalizadores do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está ali entre 14º e 15º, eu posso precisar dessa informação, dos times que chutam o gol. O Cruzeiro, você não vê o Cruzeiro chutando muito de longe. O Cruzeiro sempre tem que chutar muito de dentro da grande área.
e é muito difícil você penetrar na grande área. Assim. Mas Então, esse é o Maurício quebra isso. O Maurício quebra isso, que ele vai lá, tenta arriscar de fora da área. Assim. Esse é um defeito que está acontecendo em todos os times, né? É o esporte que você tem que chutar a bola no gol em que as pessoas não chutam. Isso. Eu falei assim, se você não arremessar, a bola não cai na cesta. Se você não pular na água, não tem como nadar. Não, aqui não se chuta. Tem que se chutar da pequena área. Filho, uma goleta gigante na sua frente. Aí, lógico, aí o Fábio deita e rola, o goleiro do Goiás deita e rola. Pô, aí fica fácil, né? É uma indústria de fazer goleiro ficar famoso no Brasil. Exatamente. Assim. Mas não se chuta. Então, falta isso. E se você vê os treinamentos do Cruzeiro, do Atlético, assim, os técnicos não fazem trabalhos assim específicos de finalização de fora da área, não tenta simular a situação para o cara ter dificuldade para chutar. O cara rola e bate no gol. Eu sei por que eles não chutam. É muito óbvio. Os técnicos se morrem, se cagam de medo do chute ricochetear e criar um contra-ataque. Eles têm medo de tomar um gol do que tentar fazer um. Porque dependendo do chute que o cara fizer, bate lá nas costas do outro e sobra num contra-ataque, a linha da zaga está praticamente em cima da linha de meio de campo. Pode perguntar para qualquer técnico, lá no âmago dele, lá, é orientação. Não se chuta em vão. Não, vamos chutar certo. Quando é que é certo? Quando está aberto, com essas linhas cada vez mais uma encostadinha na outra? Exatamente, é difícil. Se você supera a primeira linha de 4 ali do meio de campo, você vai encontrar imediatamente a outra em cima já batendo, querendo tomar a bola de qualquer jeito. Você vai ter 7 pessoas, mais os seus 7 querendo atacar. Então você tem 14 pessoas na frente e aí coloca o Fábio. Não vai fazer gol nunca, meu filho. Exatamente. Então, assim, tem que repensar. E o Cruzeiro está com esse problema. Então, a entrada, pelo menos durante os jogos assim, do Maurício, seria importante para isso, para tentar quebrar isso. Você pega um moleque cheio de energia, não só físico, mas também que o estilo de jogo pode mudar, que aí você pode oferecer uma coisa diferente. Vai assim, opa, vou surpreender o cara. É isso que é importante. Pra você ter ideia, ele estava no banco ontem, assim, tudo bem que não entrou por causa da expulsão do Sassá, mas ainda assim ele poderia ter sido uma opção de começar o jogo, arriscar, no lugar do Marquinhos Gabriel, que continua torto pela direita. Ele tenta... O Abel está achando que o Marquinhos Gabriel é o Robin. Só pode, porque está esperando que ele corta para dentro e bate no gol. Ele não consegue fazer isso. Na época que ele jogou melhor na vida dele, que era no Corinthians, era na meiuca ali, distribuindo, que ele tem um bom passe. Esse negócio de jogar Marquinhos Gabriel para a ponta, matando a carreira do moleque. E para a ponta direita ainda, que tem que... Toda hora por cacuete, ele puxa para a perna esquerda para conseguir fazer alguma jogada. Então... O tempo que ele perde para puxar para a perna esquerda, ele já tem um marcador em cima dele. Mas, enfim, vida que segue. Então, vamos passar para o clássico. Qual é o sino do clássico? Toca o sino do clássico aí. Vou até já linkar nessa conversa do Maurício, que é, beleza, então você vai ter o Fred titular, um tanto quanto óbvio, e se o Fred... sentir a coxa, né, a posterior, que é uma a cada 10 jogos, o Maurício vai entrar na roubada. Esse que é o complicado aí, porque o Sassá não está disponível, o outro cara de frente aí seria o Maurício. Não tem mais o Raniel, e aí o moleque entra numa roubada, num jogo que é grande. E aí é que faz assim, putz, o moleque não foi bem. Sente, ué. Eu tenho mais medo ainda de colocar não só o Maurício numa roubada, ao invés de já testando, como o próprio Vinícius Popó, né, que é um menino que é muito badalado na base, jogou pouco no profissional ainda, e falar, Popó, vai lá e resolve no clássico. Aí você tá querendo, aí você queima, você não queima etapa, você esturrica o menino. Não é queima, né? Tipo assim, o cara tem que você treina nos mole para dar show nos difíceis, né? Então, primeiro você tem que fazer um jogo contra o Avaí, você tem que fazer um jogo contra o CSA, contra a Chapecoense, bota o moleque para jogar meia hora, o jogo tá resolvido e bota o moleque. Só que o problema é que o Atlético não estava resolvendo, nem o Cruzeiro estava resolvendo com jogos dos times menores, né? E aí não dá para botar os meninos. E aí você não experimenta.
Aí no sufoco tem que experimentar contra o Flamengo, tem que experimentar contra o São Paulo, tem que experimentar no Clássico, aí o moleque não rende. Aí fala assim, o moleque não tá preparado? Etapa, poxa. Não, a renovação, como está sendo feita na marra, mas assim, ainda assim, apesar de ser por necessidade, tem que ter critério. Ainda tem que ter critério. Vamos pensar, esse clássico Cruzeiro e Atlético, domingo, 10 de novembro, às 16 horas no Mineirão, ele tem um componente ainda mais perigoso, porque quem vencer esse clássico vai empurrar o outro para baixo, não só na tabela, mas também moralmente, que pode prejudicar o restante do campeonato para eles. É o Titanic. É o Titanic, que você falou. Então, assim, a madeirinha tá ali. Quem perder esse clássico pode ficar abalado de uma forma que pode prejudicar o desempenho nos próximos jogos. Porque o clássico, como diz o Eurico Miranda, quando falava de Vasco e Flamengo, é um campeonato à parte, acaba sendo. E ele se tornou, era para ser um clássico normal, mas pela situação de Cruzeiro e de Galo no Brasileiro, eles ganhou uma importância que até então não tinha. Até então o Atlético estava brigando pelo G6, então ninguém estava ligando. Beleza, vamos ganhar o clássico, vamos ajudar a afundar o rival. Mas o clássico tornou importante para ele. E ainda bem que ele venceu o Goiás, que ele vai menos pressionado. O Cruzeiro vai um pouco mais pressionado, porque ele ainda está ali pertinho da galera do Z4, da zona da confusão, etc. e tal. Então o Cruzeiro está um pouco mais pressionado. Mas o clássico tornou uma partida maior do que ela deveria ter sido até então. É porque, por exemplo, nós estamos na quinta-feira gravando e hoje tem jogos ainda, jogo do Fluminense, jogo do Ceará, jogo do Botafogo, e isso tudo pode deixar o Cruzeiro numa situação pior do que ela está hoje, quinta-feira que nós estamos gravando. Você pode o Fluminense vencer o São Paulo, você pode o Ceará ganhando o Internacional, que é bem possível, você pode que o Botafogo empate com o Flamengo, e aí o Cruzeiro, eu acho que nas minhas contas, dorme. Ou se não dorme, fica lá do ladinho com 34 pontos no G4. A questão não, de vitória. No G4 não, fora do Z4. No Z4. Ah, tá. É porque acontece. O Fluminense tem 31 pontos, pode chegar a 34. É só que o Fluminense tem mais vitórias, então passa o Cruzeiro. Passa o Cruzeiro. O Ceará empatando sai a 34, tem mais vitórias também. O Botafogo também empatando vai a 34, tem mais vitórias. Então, o que acontece? Com esse empate e vitória do Fluminense, você tem o Cruzeiro no Z4 contra o Clássico. E aí a pressão vai ser muito maior. O Cruzeiro vai ser obrigado a ir para cima. Aí o Atlético pode pensar assim, eu vou tentar uma estratégia, deixar o Cruzeiro vir para cima para a gente contra-atacar. Então, a rodada que se encerra mais tarde, a gente vai ter mais noção disso, mas a gente já pode desenhar esse prognóstico, tanto positivo negativo, você falou, do Cruzeiro voltar para 17º, quanto positivo, o Cruzeiro terminar fora e ficar mais assim, aliviado, depender mais dele. Assim, o Cruzeiro continua dependendo dele para chegar nos 45 pontos, faltam 11, sendo que o Cruzeiro ainda tem 4 jogos em casa e 3 fora. Então, é bem possível do Cruzeiro conseguir esses 11 pontos. Ele pode beliscar um pontinho fora e ganhar em casa, porque o jogo mais pesado, os dois mais pesados em casa são justamente contra o Atlético e contra o Palmeiras. Aí, contra o Avaí e CSA, o Cruzeiro pode ter muita conversa, não. Vai ter que chegar lá e meter os 6 pontos nesses 2 jogos. Porque o Galo, pode falar. O Galo é a mesma coisa. Pro Galo é a mesma coisa. O Galo vai ter... O Galo vai ter 1, 2, 3 jogos. O Galo já é invertido. O Galo tem 3 jogos em casa e 4 fora. Assim. O Atlético tem Bahia, Corinthians e Atlético Paranaense, que é uma tabela mais complicada, que a gente até havia dito sobre isso. Assim. Mas o Clássico conta como fora, porque no Mineirão, mais cruzeirense, etc., apesar de conhecer o campo. Então, essa tabela do Atlético é mais complicada. Então, ter vencido o Goiás foi essencial para não ter que depender do Clássico para uma ascensão, dar uma segurança, assim. Vamos ver como é que vai ser. Igual eu falei, estou apostando no empate, eu não sei você. Como você
você será demitido ao fim desse Tropeirão Cast. Você já adiantou a pauta falando que iria ser um empate? O empate também é ruim pro Cruzeiro, né? Você não acha, não? Muito ruim. O empate é horrível. O Cruzeiro vai 35 pontos. Aí, fatalmente, um desses 3 times, Botafogo, Ceará e Fluminense, vai pontuar. Então, assim, é contar com muita sorte que os 3 vão tropeçar. Então, o Cruzeiro tem que pensar nisso, porque, assim, pro Cruzeiro é só a vitória. O Atlético ainda ganhou uma gordura, assim, pode dar um empatezinho, chega a 40 pontos, aí vai faltar o quê? 5 pontos para o Atlético se livrar do rebaixamento. Pro Cruzeiro não tem conversa. É tentar vencer o Atlético e ponto final. Assim. Conversa assim, esse clássico vai ser muito interessante por isso. Porque assim, não é porque os times estão bons, não. Vai ser um jogo de correria, muito pegado. Tecnicamente, vai ser meio fraco, assim, como todos os clássicos foram esse ano. Assim. Potencial de expulsão, porque foi nervo à flor da pele. Sim. E eu acho que o Cruzeiro, o próximo jogo, para além do clássico, o Cruzeiro pega o Avaí em casa. Isso. 3 pontos garantidos. Então, vamos fazer uma conta bem arrogante, viu, Cruzeirense? 3 pontos garantidos contra o Avaí, mais quantos do Galo? Se faz 6, 3 mais 3... Aí são 40 já. Aí falta 5, né? Aí fica bonito demais na fita. Tá vendo como esse jogo do Atlético, do Clássico, ele é para somar 6 pontos, entendeu? Não é para fazer 3. É isso. Sim. Que eu acho que tomara que o pessoal da comissão técnica do Cruzeiro entenda isso. Ó. Esse é jogo de 6 pontos. Beleza, jogar 3. Não. Esquece o Atlético. O Atlético já tá com 39 lá, agora vai barrigando e vai chegar nos 45. O jogo-chave era vencer o Goiás. É um jogo difícil e venceu. Agora, aí o Atlético vai pegar o Fluminense depois do Clássico, aí é o famoso jogo pro Cruzeirense torcer pro Atlético. Exatamente. E o Abel Braga falou sobre isso, que ele tá tentando evitar jogar uma pressão grande em cima dos jogadores para o Clássico, mas isso vai ser inevitável. Por que vai ser inevitável? Porque ele fez exatamente essa conta que você falou. Uhum. Batendo o Atlético, são 3 pontos. Aí bate o Avaí na semana seguinte, 6 pontos, assim, que tranquiliza a situação de uma forma, não só em questão de tabela, mas para o elenco concluir a sua jornada de salvação na primeira divisão. Porque vencer o Galo, você vai ter uma semana assim, mega tranquila. Vai ter uma semana tranquila, todo mundo não vai perturbar, o cara vai poder trabalhar direito, o time vai estar mais confiante. Tem todos esses aspectos positivos. Então, vencer o Clássico é essencial, mais para o Cruzeiro que para o Atlético. Então, assim, no Cruzeiro eles já sabem disso, e eles já estão absorvendo, sabe que a pressão vai ser grande em cima disso. E a expectativa do Cruzeirense, está vendo o time em ascensão, apesar de empatar muito, mas pelo menos já está mais consistente na defesa, só precisa dar esse plus do meio para frente e voltar a marcar com mais frequência. Eu acho que vai ser um bom clássico, sabe? Talvez o melhor clássico do ano, né? Em função de todo o cenário. E é bom para reunir todo mundo, divertir sempre, né? Falando, não é guerra, é adversário no momento. Né? Nossos grandes amigos, nossos grandes irmãos e irmãs são atleticanos ou cruzeirenses aqui em Minas. E aí, beleza, por causa de um joguinho, ele vai quebrar pau no meio da rua, discutir, o famoso chutar o cachorro porque perdeu o jogo. Nada, Depois, daqui 3, 4 dias tem mais jogo. Então, eu acho que vai ser bacana. Eu acho que vai dar Gostaria que o público fosse 50-50, 50-50, mas isso ainda não é possível nos dias de hoje. Mas quem sabe daqui uns 2, 3 anos a gente melhora isso. Tomara. Giovana, antes de encerrar o Clássico, só queria dar uma última informaçãozinha para os nossos ouvintes, que o arbitral do Campeonato Mineiro de 2020 já foi definido, a fórmula, e teve uma mudança. Não vai haver mais a fase quartas de final, que era aquele jogo único eliminatório. Vai ser 11 rodadas, os 4 primeiros classificam, vão direto para a semifinal, e vai ter jogos de ida e volta na semifinal e na final. E para os times de 5º até o 8º lugar,
vai acontecer um torneio que vai chamar Recopa Mineira e torneio e Taça em Confidência. Esse é para manter os times do interior um pouco mais em atividade. Ainda é pouco, mas pelo menos já uma iniciativa para não manter as equipes do interior jogando só 3 meses por ano, que é a queixa de todos eles. Assim, né? Eles têm que ter um calendário maior. O Campeonato Paulista acho que faz isso, né? Que é o torneio do interior, né? Aqueles que... Tem a Copa Paulista. Isso, é legal. A gente não vive só de Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo, São Paulo, Corinthians, não. Então, o futebol de verdade ele acontece na parte de baixo. A gente vê a parte de cima, mas o futebol de verdade ele está acontecendo naquele campo que tem atrás da sua casa e lá tá tendo o terrão bacana e é de lá que saiu o Bruno Henrique e aí o Bruno Henrique é um dos melhores jogadores do Flamengo. Exatamente. Então a gente tem que daqui a pouco vai começar, a gente vai falar mais de Mineiro, vai falar dos clubes do interior, de vez em quando nós vamos trazer umas pílulazinhas assim, eu andei conversando com alguns clubes do interior já, alguns já estão se estruturando, outros ainda estão naquela fase de montagem, mas só para o nosso ouvinte ficar informado que o Mineiro teve essa forma alterada, vão ser 15 datas, ainda é um exagero, são 15 datas do calendário, por isso que o Campeonato Brasileiro no fim do ano fica apertado, o jogo quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, etc., sem parar assim. Mas eu espero que em breve essa realidade mude um pouco, ainda sou otimista quanto a isso. Parece que ano que vem tem Copa América de novo, não é? Tem Copa América no meio do ano, por isso que o calendário vai ficar mais apertado ainda, porque você tem os estaduais, o brasileiro, não vai parar o brasileiro por causa da Copa América, vai seguir, tem Olimpíada, e por quê? A Olimpíada atrapalha, porque muitos jogadores do sub-20, sub-23 já estão no profissional, então vai desfalcar as equipes nesse período. Então são 2 competições que já estão previstas pela FIFA, essa Copa América aí foi enfiada na goela abaixo, não era nem para acontecer. Mas a Olimpíada e a Copa América vão tirar jogadores dos times. Você vai levar a seleção brasileira só com sub-23? Aí o torneio perde prestígio e as questões políticas virão à tona, principalmente financeiras. Meu amigo, então, bom clássico pra gente. Semana que vem, no próximo Tropeirão Cast, vamos fazer uma resenha saborosa sobre os impactos do clássico e como isso já está impactando dentro do resto do campeonato de Atlético Cruzeiro e ver se a América realmente bota a cabeça de fora e volta a nadar para a gente chegar no G4. Meu amigo, você tem mais uma coisa para falar do Tropeirão do Bem. O que? Você tá sabendo? Tem novidade do Tropeirão do Bem? Tem demais, velho. Então fala aí. A campanha Tropeirando Bem, que nós encampamos aqui, que era o Mineirão ia reverter a venda para o Hospital Mário Pena, já teve seus números divulgados, foi no mês de outubro, né, de setembro para outubro. Foram vendidos 7 mil tropeiros, que arrecadaram R$35 mil, e esse dinheiro foi repassado para o Hospital Mário Pena, que vai poder utilizá-lo no tratamento do câncer, e para atender os pacientes de toda Minas Gerais e, quiçá, do Brasil. Então, a campanha Tropeirando Bem, ela foi bem sucedida e parabéns ao Mineirão, parabéns ao Hospital Mário Pena. Parabéns, Mineirão. Eu não tenho felicidades em dizer que desses estádios privatizados em função da Copa do Mundo, é o que parece melhor estruturado, é o que persegue, né? Sabe? Entendeu que essas arenas são muito mais do que futebol. Você faz show, você faz isso, mas você é uma entidade dentro de uma cidade. Você tem que fazer mais do que o seu trabalho, né? É muito legal ver o Mineirão encampando isso e o pessoal do Mário Pena, felicidades com essa grana que vem mais e mais ações e independente de tropeiro, ter tropeiro no meio, ter tropeiro, não ter tropeiro. Nós vamos falar aqui. Meu amigo, um abração para você. Um abraço para todos, pessoal. Até a próxima. Bom clássico. Juízo a todos. Bom futebol. Bom futebol e muita saúde e não vão brigar, gente. Clássico é para poder saborear. Abração para todo mundo. Inter!